Graça e paz, bom dia. Aqui estamos mais uma vez para o estudo da Palavra do Senhor, seguindo o nosso texto em João. Como é habitual, nós estamos transmitindo aqui no nosso Facebook, no Facebook do Ministério de Filadélfia, e também estamos transmitindo, ou pelo menos trabalhando nisso, para colocar aqui em outros canais também, para que outros, ou mais um canal para que outros possam também ouvir a palavra do Senhor e possam assim nesta manhã participar conosco e juntos estudarmos a palavra de Deus. Temos vindo a caminhar no Evangelho de João vai há algum tempo, já chegamos, ou estamos agora a meio, mais ou menos, do capítulo 19, ou talvez um pouco após o meio. Eu peço que você abra a palavra do Senhor, capítulo 19 de João, e nós estaremos estudando esta manhã após morte e antes do sepultamento. Ainda que seja Natal, e esta tarde mesmo nós iremos estudar, falar, a palavra do Senhor vai ser no Evangelho de Mateus, mas o assunto será um assunto sobre o Natal, mas será a manjedoura e a cruz. Qual a relação da manjedoura e a cruz? Por certo que o texto desta manhã, falando do sepultamento após morte de Jesus, entre o sepultamento e entre a morte e o sepultamento, por certo dará um entendimento maior àquilo que o Natal deve de ser. Qual é a razão de nós celebrarmos o Natal? Por que o Natal é importante e qual é o assunto do Natal? O assunto do Natal é a morte e a ressurreição do Senhor. Embora nós celebramos de uma forma diferente e pensamos no nascimento, que é bonito, que claramente é impressionante. Deus fazendo o homem, vindo a esta terra para, sim, cumprir a sua missão e profecias de que ele viria restaurar um povo assim, um povo querido, um povo que o servisse, um povo que o adorasse, um povo que o exaltasse, um povo que fosse redimido dos seus pecados e pudesse viver eternamente com ele. Então esta manhã nós iremos estudar este assunto e sem fugir de forma alguma do Natal. Por vezes nós pensamos que a morte e a ressurreição do Senhor é um assunto para estar só na Páscoa. Não, a morte e a ressurreição do Senhor é um assunto para a igreja estudar até todos os dias. E o Natal não é diferente. O Natal nos aponta essa realidade em nossas vidas. Então, esta manhã, nós estamos estudando os versículos 31 ao versículo 37. E ainda antes de lermos a palavra do Senhor, como é habitual, vamos orar, pedir a Deus a sua direção, para que nós, nesta manhã, possamos verdadeiramente entender e a palavra do Senhor seja revelada às nossas vidas. João 19, 31 e 37, mas oremos então. Amado Deus e Pai, glorificamos, bendizemos e exaltamos o nome que é sobre todo o nome, o nome de Cristo Jesus, Senhor nosso. Nós adoramos a Ti, bendito Deus, nós te glorificamos e diante da Tua presença nos rendemos em ação de graças, em celebração. Senhor, obrigado a Deus por esta manhã, pela Tua presença nas nossas vidas, Senhor, por esta oportunidade que temos de transmitir a Tua palavra, de falar a Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que nos guies, Pai, te pedimos, ó Deus, que nos confortes, que nos direciones e nos faças crer cada vez mais em Cristo Jesus. Te louvamos, te adoramos e te bendizemos, pois só o Senhor é Deus e fora de Ti não há outro. Que o Espírito Santo venha trabalhar nas nossas vidas, aqui nas casas das pessoas, e quem estiver a ouvir ou quem irá ouvir, de forma em que a realidade bíblica seja aplicada em nosso ser e coração e possamos crer em Cristo Jesus mais e mais. Concede-nos, ó Deus, cada dia que nos arrependamos dos nossos pecados e possamos olhar para a cruz, olhar para a eternidade e verdadeiramente viver vidas santas, agradáveis a Ti. Te louvamos, ó Pai, te bendizemos e te adoramos, pois só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então esta manhã, João 19, versículos 31 a 37, a palavra do Senhor diz assim: Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era o grande dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro com ele fora crucificado. Mas vindo Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu água, sangue e água. E aquele que o viu testificou e o seu testemunho é verdadeiro. E sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: verão aquele que o transpassaram. Este é o texto que nos propomos esta manhã a estudar e pedindo
como eu já disse ao Senhor, que Deus possa operar nas nossas vidas e nos possa guiar por esta palavra e nós possamos realmente compreender a importância de tudo aquilo que aqui está escrito, de tudo aquilo que aqui está narrado segundo a boa mão do nosso Deus. A providência divina nas Escrituras para a aprendizagem, para redarguir, para instruir, é maravilhosa, é extraordinária. E o salvo se alegra por poder realmente ler a sua palavra. Hoje, às vezes, por vezes, dado uma facilidade que a gente tem de abrir a Bíblia e ler, e há tanto material, também há muita confusão, mas às vezes nós parece que não damos o valor que realmente a Escritura tem. Esta Escritura que nós lemos, cada relato que está aqui, cada coisa que aconteceu entre a morte e o sepultamento. E nós estamos a falar entre a morte e o sepultamento. Não chegamos nem ao sepultamento, depois iremos, claro, obviamente, falar da ressurreição. Enquanto neste período há tanta verdade aqui, há tanta necessidade que nós temos de entender cada ponto que passou, cada coisa, porque tudo tem uma razão de ser e a providência divina. Não buscamos coisas que lá não estão, mas as que lá estão são para a nossa aprendizagem. No versículo 31 nós encontramos, e lendo mais uma vez o versículo 31, nós encontramos na palavra do Senhor o seguinte: os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era o grande dia do sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Mais uma vez nós encontramos os judeus preocupados com o ritualismo. O dia que se aproximava era o dia de sábado, mas não era um sábado qualquer, era a Páscoa. E como tal, porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós, ele foi entregue no dia que nós conhecemos como a Páscoa, nós chamamos por vezes a Páscoa judaica, como o género falar. Aqui, se você vive nos Estados Unidos, você conhece pelo Passover. Então, quando Jesus é entregue naquela que era a celebração para o povo judeu, da libertação do povo de Israel da terra do Egito pela mão de Deus por intermédio de Moisés. Né? Deus usou Moisés, mas a mão é a mão de Deus. Às vezes a gente diz pela mão de Moisés. Na verdade é Deus que opera todas as coisas, é Ele que faz, a Ele pertence a glória, é Ele que é o soberano. Então, essa era o dia de Páscoa, era o dia de sábado, era esse sábado, era muito importante. Né? Nós estamos falando aqui da sexta-feira, né? Até sábado, mas aquele sábado, especificamente aquela celebração, ela não era uma celebração qualquer, ela era muito importante. Então os judeus queriam retirar os corpos porque vinham ao sábado, e para eles, como nós lembramos, quando Jesus realizou milagres ao sábado, eles ficavam escandalizados, porque o sábado para eles se tinha tornado como um ritualismo e não como uma disposição de celebrar e adorar a Deus. Hoje é dia do Senhor. Nós usamos o termo domingo e pensamos às vezes em domingo como aquele dia que você vai descansar. Não, o domingo não é o dia que você vai descansar. O domingo é o dia do Senhor, é o dia de celebrarmos a Deus, é o dia de exaltarmos e glorificarmos a Deus e vivermos de uma forma aí, além de que todos os dias nós glorificamos e dizemos a Deus. O sábado nós paramos para nós termos um tempo maior com a palavra de Deus, para nós podermos dedicar mais ao Senhor e buscarmos mais. Por isso que nós temos e temos tentado do melhor possível ter esta palavra de manhã, ter o nosso, quando possível, o nosso culto à tarde, para que possamos celebrar verdadeiramente o Senhor. Contudo, então, os judeus estavam mais uma vez preocupados com o ritualismo, e então eles não queriam que os corpos ficassem pendurados, eles não queriam, justamente, no caso, aquele que eles haviam condenado, né, Jesus. Então, o que acontece... E eles queriam tanto cumprir, eles foram para que não ficassem pendurados os corpos, como era a preparação, o grande dia do sábado, rogar a Pilatos que quebrassem as pernas e fossem retirados. O quebrar as pernas aqui é importante nós entendermos o assunto do quebrar as pernas. Quando as pernas eram quebradas, o corpo que estava meio suspenso sobre as pernas, a parte inferior do corpo, alguns órgãos ainda poderiam eventualmente trabalhar, ainda poderia haver algum resto de vida. Uma vez quebradas as pernas, todo o corpo desceria, pendurado só pelas mãos, e tudo se desfaria, não havia mais esse suporte inferior. A crucificação não era
era só com o propósito de matar, era com o propósito de uma exposição pública, uma blasfémia, e foi isso que foi feito com Jesus. É importante nós entendermos a contextualização da época e também um sofrimento prolongado. Era uma morte com um sofrimento muito violento, mas prolongado, em que não se terminava com a morte da pessoa, mas se expunha. Era uma forma de Roma demonstrar o seu poder e autoridade e aquilo que aconteceria com aqueles que não obedecessem. Era um espetáculo público, triste, perturbador. Então essa última parte eles quebravam as pernas. Diz a palavra do Senhor no versículo 32, lembrando que tudo isto foi um propósito divino, em tudo isto Deus estava colocando a sua mão, em tudo isto Deus estava ordenando dessa forma, revelando assim o sofrimento, o Cristo sofredor, aquele que sofreu por causa dos nossos pecados, aquele que não foi apanhado no meio disto tudo, desprevenido. Ele não nasceu com um propósito e depois acabou de outro jeito. Não, ele nasceu e, como já falei anteriormente, é Natal, celebramos o Natal, nasceu com este propósito. Isaías tinha profetizado e Jesus veio claramente com esse propósito. E esse sofrimento físico que eu acabei de escrever aqui, que você encontra em filmes, você encontra na história, você encontra relatos, ele não é para comparar com o verdadeiro sofrimento de Cristo, que é a exposição, o carregar sobre ele os nossos pecados e ter sido exposto à ira de Deus, que por toda a eternidade será derramada sobre aqueles que não professam Cristo Jesus como Senhor e Salvador e que rejeitam a Cristo. Então, esse sofrimento físico, ele só aponta e demonstra para algo espiritual maior. Ele não é esse sofrimento físico o foco de tudo, mas esse sofrimento físico era terrível, era algo que nós não podemos imaginar, era algo verdadeiramente, era grande. Contudo, aqueles dois que estavam com Jesus, eles passaram o mesmo sofrimento, por isso que o sofrimento de Cristo tem que ser exaltado na forma da ira de Deus sendo derramada, o pecado sendo carregado sobre o justo, aquele momento em que se faz trevas sobre toda a terra, em que Cristo realmente clama, está consumado, onde tudo aquilo que acontece e que é predito, como já disse, pelos profetas, que foi um propósito de Deus na salvação de pecadores. E é isso que nós devemos ter em mente. Quando nós lemos os sofrimentos de Cristo, ou quando nós pensamos nestas coisas, nós devemos pensar que há algo espiritual muito maior. Há algo que acontece ali que nós não conseguimos entender em todo o seu grandeza e toda a sua dimensão, pelo facto de que somos pecadores limitados como seres humanos. Então nós podemos pedir a Deus que Deus nos revele mais. E não fujamos nunca de meditar sobre o sofrimento de Cristo. Não façamos aquilo de não gosto de falar sobre isso que me perturba. Não faça isso. Para que nós possamos entender a dimensão do nosso pecado, a grandeza do nosso pecado contra o Filho de Deus, contra Deus, nós precisamos de entender as coisas que aconteceram, na dimensão que aconteceram, no melhor que nós pudermos. Lembrando que ainda é muito maior ainda. Pois somos pecadores e não podemos perceber o que é o santo ser colocado, sobre o santo ser colocado o pecado. Nós não conseguimos entender toda a dimensão disso. Contudo, quando os soldados vieram, versículo 32 e 33, e depois vamos ler o 35 e 36 e voltaremos atrás, 32 e 33 diz assim: foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Versículos 35 e 36. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é tão verdade o que diz, para que também vós o creais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez a Escritura: verão aquele que o transpassaram. Nós encontramos então que eles quebraram os ossos, ou os outros dois, mas a Jesus não quebraram os ossos. Porquê que não fizeram a Jesus? Porque ele já estava morto. Na perspectiva humana, aqueles que vieram para quebrar os ossos, diz a palavra do seu que foram soldados, já foram enviados para fazer isso, a quebrar as pernas, eles quebraram ao primeiro, eles quebraram ao outro, não quebraram a Jesus. Porquê? Porque Jesus estava morto. E lembramos a semana passada, quando nós estudamos os versículos anteriores,
Se você não acompanhou, se você não está, você pode acompanhar aí. Nós lemos o texto e no versículo 30 do texto anterior da semana passada nós lemos assim: E quando Jesus tomou o vinagre e disse está consumado, inclinando-se a cabeça, entregou o Espírito. Se você estava connosco, você deve lembrar que eu frisei e reforcei a ideia de que Jesus se entregou. E ele não foi, ele não desistiu, ele não foi morto, porque ele tinha dito exatamente que a sua vida ninguém a tira dele, ele de si mesmo a dá, e então ele se entrega ao seu Espírito e ele se coloca, ele clama, está consumado, está completo, e ele entrega ao Espírito. Então por isso nós sabemos já desde o texto anterior, no nosso caso aqui desde a semana passada, que Jesus já estava morto. Então os soldados vieram e eles não quebraram as pernas. Contudo, essa é a perspectiva humana. O soldado veio, quebrou as pernas a um, quebrou o outro e chegou Jesus já está morto. Não é preciso quebrar as pernas. Esse foi o pensamento do soldado, esse é o pensamento humano. Mas o que a Escritura nos diz, o que João, aqui no seu relato, ele diz que viu e testificou, e ele próprio viu e testificou, e ele escreveu, porque lembra que ele estava lá semana passada, analisamos isso também com a mãe de Jesus, e ele disse para que João recebesse, né, a mãe e cuidasse, e assim foi. E assim foi, vemos que o texto próprio, a semana passada, lemos também, dizia que a partir daquele momento João recebeu Maria em sua casa. Mas então o que João diz, isto é verdade porque eu testifiquei, ele fala na primeira pessoa e ele vê, ele diz assim, isto aconteceu para que aquele que o viu, versículo 35, testificou e o seu testemunho é verdadeiro. Referindo-se a ele, referindo-se também, e eventualmente muitos outros também ouviram e testificaram e puderam ver isso. Contudo, a referência aqui para o versículo 34, para o capítulo 34, versículo 20 de Salmos, quando diz. João diz, porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. Salmos 34, 20, a palavra do Senhor diz assim, e ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Por que é que os ossos de Deus não foram quebrados? Várias razões. Da perspectiva humana, foi porque Jesus já estava morto. Da perspectiva divina, havia uma profecia e tinha que ser cumprida. Ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Havia uma referência à palavra do Senhor que aponta para quem Jesus era. E aquele que ouve esta palavra agora, hoje aqui, você, ou aquele que na época atendeu, aquele que ouvia os salmos, ele pode ter lembrado que o normal seria que as pernas de Jesus fossem quebradas. Note, 3 crucificados, apenas um não quebraram. Então é uma referência clara, e mais uma vez Deus demonstra em sua infinita misericórdia e bondade a sua exaltação de Cristo, a sua glória e majestade, ao cumprir-se a profecia conforme está escrita, contra aquilo que seria o normal, que seria terem quebrado as pernas de Jesus. Contudo, há um momento ainda maior, há algo mais ainda. Há uma referência aqui claramente à Páscoa dos judeus. Se você encontrar aí, tomar nota, você talvez queira tomar nota, ou se você quiser abrir, em Êxodo 12, 46, a palavra do Senhor diz assim, numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso algum, referindo-se à Páscoa dos judeus, àquilo que estava instituído, aquilo que os judeus da época estavam tão incomodados de ter os corpos na cruz. Não atendendo eles, que aquele que estava pendurado na cruz, dos quais nenhum osso se quebra, é Cristo, nossa Páscoa, crucificado por nós, como diz a palavra do Senhor. Mas voltando aqui, mais uma vez ainda, referindo-se à Páscoa de Jesus, você encontra em Números 9, 12. Então, deixa eu repetir as referências, se você quiser tomar nota aí. Êxodo 12, 46 e Números 9, 12. Em Números 9, 12 diz assim, dela não deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Então o que nós encontramos aqui é que os ossos não seriam quebrados na celebração da Páscoa segundo o mandamento, apontando para aquele que nos Salmos diz que nenhum osso seria quebrado, demonstrado, personificado na cruz, onde nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado. Então nós podemos entender esta palavra e podemos claramente perceber que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus feito
homem em carne que vem para dar a sua vida em lugar de muitos. E ele vem cumprir as profecias e ele vem demonstrar que ele próprio é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa judaica, em que nenhum os ossos era quebrado e ainda hoje realizada em muitos lugares, ela é claramente uma demonstração daquilo que viria a acontecer mais tarde com Cristo Jesus. Agora, de volta ao versículo 34 e depois e o 37, diz assim a palavra do Senhor: contudo, um dos soldados, não quebrando as pernas, mas um dos soldados, lhe furou o lado com uma lança, logo saiu água e sangue. E versículo 37, e outra vez diz a Escritura: verão aquele que o transpassaram. Furaram o lado de Jesus com uma lança e saiu água e sangue. Isso é um sinal de que ele estava morto. É um sinal de que ele estava, até a sua vida, né, já tinha sido, já não estava mais nele. Essa revelação nos mostra que o que mais tarde quiseram dizer que Jesus, após a ressurreição, que Jesus teria sido não teria morrido, mas teria desmaiado, tiveram posto no sepulcro por erro e passado 3 dias ele saiu e tal, mas que a morte não teria acontecido. Este é um sinal de que a morte tinha acontecido, do lado de Jesus foi furado e saiu água e sangue. Nós não precisamos disso nessa demonstração, porque cremos e sabemos aquele que é salvo em Cristo. Jesus sabe que Jesus morreu pelos seus pecados e reconhece isso no seu viver diário, a sua vida transformada de acordo com a vontade de Deus. Mas temos um sinal claro físico da morte de Jesus relatado aqui. Também, e mais uma vez para que se cumprissem as Escrituras, em Zacarias 12:10, você pode ler assim, mais uma referência bíblica que você pode tomar aí. Nós estamos vendo, porque João se dedica a isso mesmo, fazer uma comparação, contraste entre aquilo que estava escrito, aquilo que aconteceu em Jesus, demonstrando assim que Jesus é Deus, ele é o Filho de Deus, o Senhor de toda a glória. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito da graça, e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Ora, tem palavras aqui neste texto claramente referindo a Jesus, o primogênito, e diz o texto, olharão para mim a quem transpassaram. Jesus foi transpassado por uma lança, de lado, foi furado, saiu água e sangue. Mais uma vez aqui, nós percebemos o cumprimento das Escrituras. E ainda em Apocalipse 1:7, vemos uma referência no passado, uma referência aqui em Apocalipse agora. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todos os filhos de Israel se lamentarão sobre ele, sim. Amém. Encontramos isso então em Apocalipse 1:7. Jesus, ele é colocado, ele é transpassado, a Escritura se cumpre, versículo 37 em João, agora no nosso texto, e verão outra vez a Escritura, e outra vez diz a Escritura, verão aquilo que transpassaram. Então, a lança que furou o lado, ela vem provar fisicamente que Jesus estava realmente morto. Vem resolver o problema então da questão de que Jesus só estava desmaiado. Jesus estava morto, o lado foi furado. Ela vem cumprir aquilo que a profecia tinha dito e vem demonstrar que todos verão aquele que o transpassaram. Falando de uma forma escatológica sobre aquilo que todo o servo de Deus espera ver. Amém? Então, quando nós olhamos agora aqui, tem mais uma razão, ou mais uma prova, ou mais algo ainda a acrescentar sobre esse lado ser furado. Lembra que no princípio da mensagem eu disse que tudo aquilo que Deus fez e todos os detalhes, e até entre a morte de Jesus e o sepultamento, que às vezes a gente lê esta parte, estes versículos aqui, de uma forma meio corrida, né? A gente passa aqui estes versículos do 31 a 37, esperando já, vamos ver o sepultamento, há tanta coisa aqui, como eu dizia, que faz parte e que nos faz, e que nos demonstra que Jesus realmente ele é divino. O propósito do Evangelho de João é esse, e há o cumprimento das Escrituras. Após a ressurreição de Jesus, o versículo 27, capítulo 20, que nós iremos estudar daqui a umas semanas, assim nos permitindo o Senhor, diz o seguinte:
Quando Jesus ressuscitou, quando ele voltou e teve com os seus discípulos, ele disse assim, depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-la no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Quando Jesus se apresenta diante deles, ele diz aos discípulos, Tomé, aquele que da primeira vez não estava, na segunda ele duvida que os discípulos tenham realmente visto Jesus, e quando Jesus se apresenta novamente, ele diz assim, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, apresentando as suas mãos, e chega à tua mão e põe do meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Então Jesus mostra, e é esse lado furado, é uma prova da própria ressurreição. Ele pode provar a Tomé que ele ressuscitou, e ele é uma prova de que ele realmente tinha morrido, e é, acima de tudo, um cumprimento das Escrituras segundo a boa vontade de Deus, em que os ossos não foram quebrados, porque a palavra de Deus diria que assim seria, e é uma demonstração referindo e revelando que Jesus é o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus, o cumprimento de toda a palavra de Deus e todo o propósito, é aquele para quem toda a celebração da Páscoa apontava. Tantas coisas nós encontramos neste texto que falam às nossas vidas. Não sei se se tornou um pouco, talvez, pesado, porque passamos muitos assuntos e falamos muitas referências bíblicas, mas é de grande valor atendermos a todas estas coisas. Eu tenho uma conclusão aqui que eu escrevi, gostaria de ler, para nos tornar um pouco mais resumido aquilo que nós estamos falando aqui neste live. Entre a morte de Jesus e o sepultamento, enquanto os judeus estavam distraídos com ritualismos e não com a essência dos factos, vimos isso logo no início, que estavam preocupados era com retirar os corpos da cruz e fazer a preparação, o dia da preparação. Então, e eles estavam preocupados com distraídos com o ritualismo e não com a essência dos factos. Alguns acontecimentos importantes tomaram lugar. Enquanto isso, algumas coisas tomaram lugar, sendo que os mesmos mostravam o cumprimento das Escrituras, revelando que ali estava o Messias prometido, o divino Salvador, o Senhor, o qual se havia entregue para morrer no lugar de pecadores e assim trazer salvação a todo aquele que nele crê. Às vezes nós somos levados por isso. A religiosidade nos leva a nos distrairmos daquilo que é essencial. E às vezes distrairmos com a própria religiosidade, fazendo determinadas coisas, cumprindo um calendário, fazendo alguma coisa que nós consideramos que é importante, que faz parte. Hoje, vivemos aqui, hoje é 13 de dezembro, muito perto já do dia do Natal. Por certo, você já tem algumas tradições de Natal que você gostaria de fazer. Entre elas, eu penso que você tem um tempo determinado que você costuma ir à casa do Senhor e costuma congregar e fazer todas essas coisas. Eu tenho um alerta para si esta manhã. Eu espero que você faça as suas tradições de Natal. Se você tem por costume fazer as cookies de Natal, os doces de Natal, a ceia de Natal, o cartãozinho de Natal, aquele presente de Natal que você vai dar a alguém, essas coisas, não deixe de fazer. Não entenda que eu estou-lhe a dizer que são erradas, de forma alguma. Só não se distraia demasiado com essas coisas. Não perca a essência do foco, que você está celebrando aquele que entregou a sua vida, que você está celebrando Cristo Jesus. O Natal é sobre Cristo. Há um tempo, nós aqui onde nós vivemos, nós dizemos Jesus is the reason of the season, que Jesus é a razão do Natal. E eu desafio você a realmente perceber isso. Jesus é a razão, e torne isso a maior evidência da sua vida. Torne isso a maior evidência do momento. Nós estamos celebrando aquele cujo lado foi furado e que ele, cumprindo as Escrituras, morreu, se entregou para que nós pudéssemos, para que pecadores pudessem se arrepender, pudessem crer em Jesus e pudessem ser salvos. O meu desafio para si, após esta mensagem e neste Natal, é que você não se distraia demasiado com determinadas coisas, perdendo aquilo que é essencial, que é maior. Cristo Jesus, o Senhor de toda a glória, veio a esta terra e nasceu de uma forma bem humilde para que pudéssemos ter uma esperança eterna, para que o ser humano caído pudesse crer e ser salvo dos seus pecados da condenação e pudesse ter vida. Esta tarde nós iremos falar mais sobre esse assunto, como eu tinha dito inicialmente, nós iremos falar sobre a Mães de Doreia Cruz, e esperamos que possamos trazer ao longo destas semanas. Já vimos há algum tempo preparando mensagens de Natal, devocional de Natal, para que nós possamos celebrar realmente o Natal.
A pandemia não é o ponto central das nossas vidas. O Natal comercial não é o ponto central do momento. Cristo Jesus é o ponto central de todo o universo, de todas as coisas criadas, de todas as coisas que existem, porque Ele próprio é o Criador, é o Senhor. Todas as coisas convergem nele. Não é só o Natal, é tudo. Mas no momento que atravessamos, um momento de Natal, um momento lindo, um momento que você deve celebrar com alegria. Lembre do sofrimento de Cristo. Lembre do que é que Cristo veio fazer. Tenha nele confiança. Volte-se para ele e clame. E peça a ele que salve a sua alma. Que lhe dê a alegria da celebração do verdadeiro Natal de Jesus. E você possa verdadeiramente crer no Filho de Deus e ter o melhor Natal da sua vida. Todos os anos eu digo isso, o melhor Natal, sabe? E este Natal é um Natal melhor do que o Natal anterior. E não é a pandemia que me vai dizer o contrário. Sabe porquê? Porque neste Natal Deus me fez crer em Jesus há muito tempo. Louvado seja o seu nome, a glória para Ele. Mas este Natal, há mais de Deus ainda na minha vida. Eu conheço mais um pouco, por sua misericórdia e graça, Ele me deu mais. E também nós estamos cada vez mais perto daquele dia glorioso que Ele virá. E nós iremos o celebrar com Ele para todo sempre. Então este é o melhor Natal da sua vida. Este não é mais um Natal. Este não é, não vai ser tão bom porque eu não vou poder estar com os meus familiares e amigos. Não. Este é o melhor, este pode ser o melhor Natal da sua vida. Este é o melhor Natal da minha vida. Cada vez mais eu conheço Cristo Jesus, cada vez mais eu conheço a razão do Natal. E não por mérito meu, não por obra minha, mas porque Deus em Cristo Jesus, Deus por obra do Espírito Santo me tem feito crer em Cristo Jesus. Então este que seja também na sua vida o melhor Natal de sempre. Deus o abençoe ricamente. Nós vamos orar e, como é habitual, se você tem alguma pergunta ou você quer entrar em contato connosco, você pode fazer aqui através do nosso canal, que por certo alguém lhe irá responder e eu farei o meu melhor para responder, mas se não, alguém lhe irá responder. O nosso canal é monitorizado constantemente, tentando responder a questões ou a que alguém precise de alguma coisa. Estamos aqui para servir a sua vida com a santa e bendita palavra de Deus. Deus abençoe ricamente em Cristo Jesus e vamos terminar com uma oração. Pai amado, louvado, bendito e adorado seja o teu nome. Obrigado a Deus porque sabemos que Cristo Jesus não lhe foi tirado a vida. Ele se entregou, ele se rendeu, ele cedeu, na verdade, ele cedeu para que muitos pudessem ter vida e vida com abundância. Obrigado, Senhor, porque é por esta manhã, por toda esta verdade revelada nestes versículos, por toda a abrangência que estes versículos têm em toda a Escritura e que eles possam ter na vida de quem está aqui live ou que irá ver mais tarde. Senhor, obrigado a Deus por este Natal. Obrigado por este discernimento e entendimento do que é o Natal. Obrigado, Senhor, porque grande é a tua misericórdia e bondade para conosco. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Muito obrigado por ter estado conosco. Deus o abençoe ricamente em Cristo Jesus. Nos vemos mais tarde.